Gente, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, considera que o governo deixou de cumprir determinações da Corte para a diminuição do desmatamento na Amazônia. Vamos entender quais são os pontos trazidos pelo ministro e depois jogar aqui para o nosso debate também. Fala aí, Jana. Pois é, Evandro, só para entender essa história toda, porque no ano passado o STF havia determinado ao governo federal a elaboração de um plano para combater e reduzir o desmatamento na Amazônia, entendendo que há falhas estruturais na política de proteção da Amazônia, desse bioma, né? Então determinou uma série de exigências para que fossem cumpridas aí pelo governo federal. O governo federal, então, elaborou esse plano, apresentou ao Supremo Tribunal Federal e agora o ministro André Mendonça, que é o relator desse caso, deveria homologar esse plano de trabalho com todas essas exigências aí atestadas que estavam sendo cumpridas pelo governo federal. Só que isso não aconteceu. O ministro, ele homologou apenas parcialmente esse plano, porque ele entendeu que não houve o cumprimento de parte dessas exigências. Então, ele cobrou novamente o governo federal, citou quais foram aí essas exigências, essas regras que o governo federal deveria cumprir, que seria mais estruturas de órgãos como o ICMBio, como o Instituto Chico Mendes, o ICMBio, o Instituto Chico Mendes, o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, mais fortalecimento também da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. E aí, nessa decisão, o ministro, foi bem interessante o que ele escreveu. Houve um destaque nessa decisão dele sobre esse entendimento ao decidir que o governo federal, ao entender que o governo federal não cumpriu todas essas exigências. Ele disse que não houve o cumprimento de vários aspectos da decisão por parte da União e que, então, ele homologa parcialmente cumprido o acordo diante do que ele chama aí de graves e notórios problemas verificados na gestão ambiental do governo Lula. Evandro. Obrigado, viu, Janaína Camelo? Um abraço para você. O que acontece, né? O que o ministro André Mendonça questiona principalmente? A falta de previsibilidade desse plano do governo sobre como essas questões caminharão no futuro e quais são as metas do governo federal quando se fala em desmatamento e também em proteção dos povos indígenas nessas regiões. E a Advocacia Geral da União fez ali um argumento para o ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, dizendo que seria difícil você ter ferramentas que pudessem falar em metas ou naquilo que o governo federal conseguiria atingir. Aí o ministro falou, opa, mas não era isso que estava combinado. Então, eu vou homologar parcialmente aquilo que foi apresentado para vocês. Por vocês, vou homologar aquilo que de fato traz métricas e que tem um conteúdo robusto. Aquilo que é superficial e que não mostra para onde o governo federal vai caminhar quando o assunto é meio ambiente, desmatamento e povo indígena, aí eu vou ter que segurar, Langani. Veja só, né? É isso que ele está falando de desmatamento, mas o principal problema ambiental do país na atual gestão, no atual governo, são as queimadas. Bateu recorde de queimadas, né? Em 17 anos foi aí o maior número de queimadas. Então tem um gargalo, tanto de desmatamento e principalmente em relação a queimadas. Então não vejo que o governo faz uma boa gestão do ponto de vista ambiental. E foi algo que o governo bateu muito nessa tecla durante a campanha. Agora, também me incomoda, e é claro que tem brecha na lei, porque tudo vira motivo para ir para o Supremo, porque há brecha, porque a nossa Constituição ela é muito ampla, e aí tudo é matéria constitucional ou não, mas o Supremo ser uma espécie de órgão fiscalizador, né, das políticas ambientais do governo. Não sei se isso é função exatamente do Supremo Tribunal Federal, mas a nossa Constituição abre esse tipo de brecha. Havia também, Gustavo Segre, a exigência de que o governo federal apontasse a quantidade de contratações e de estrutura humana mesmo que ele empregaria para poder reforçar esses institutos como a FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas e outros institutos nacionais que são responsáveis seja pela conservação e seja para combater o desmatamento nesses locais e principalmente para a manutenção desses povos que habitam ali na Amazônia. E aí, o que a Advocacia Geral da União traz? Que há um esforço nítido para cumprir as determinações, mas que não há, até o momento, como se delimitar de forma objetiva, sob os prismas fatídico-jurídico, o quantitativo de vagas que poderão ser providas entre 2026 e 2027 para recomposição e fortalecimento da força de trabalho dos órgãos federais.
Tudo que é necessário para a prestação de um serviço bom, mesmo que eu goste de um Estado muito mínimo, eu aceito que possa ser necessário nesse caso. O desmatamento não me parece que seja o problema maior. De fato, os números em relação ao desmatamento mostram uma melhora. É inegável. A gente critica muita coisa, mas quando os números são favoráveis ao governo, os nossos valores devem permitir que isso seja reconhecido. As queimadas já é o outro âmbito totalmente no sentido contrário, um desastre ambiental. O que fico sempre me perguntando é por que em determinados governos o STF dava 48 horas para o presidente se explicar, governo Bolsonaro, e agora aprovo parcialmente, vamos ver, me conta de novo, te dou mais 30 dias, te dou mais 60 dias. É como aquele pai ou mãe que tem 2 filhos e fala para você tem que fazer a lição de casa. Você, não, pode estudar amanhã, vai dormir, vai com os amigos. Não é uma situação isonômica. E isso, sinceramente, me incomoda, porque no governo anterior, e não interessa a ideologia de novo, um governo 1A, coloca o nome aqui, era tudo tarrado, 24 horas, implico, não te deixo fazer, e aqui não, vamos ver, deixa ele, aprova parcialmente. Não entendi essa aprovação parcial, mas tem muita permissibilidade com um e muita intolerância com o outro. Concorda, Piperno? Eu acho que a aprovação parcial deve-se ao fato de que, do ponto de vista do desmatamento, os números são muito favoráveis. Então, o ministro deve ter olhado e falado, bom, ok, mas ainda está faltando muita coisa. E é o que ele pediu. Como muita coisa foi feita, tanto que o desmatamento caiu, e aí eu vou dar razão para o Segré, e repito sempre, o desmatamento caiu, as queimadas aumentaram. Então, tem que cair tudo. Então, na questão do desmatamento, o ministro, muito provavelmente, também está mostrando um olhar para o futuro. Ou seja, para continuar melhorando, tem que fazer mais, tem que contratar mais gente, porque uma das queixas que se fez lá atrás era a de que todos esses órgãos haviam sido esvaziados. Ora, se foram esvaziados, eles têm que ser repostos. E outra coisa, há outras missões muito importantes, como está acontecendo nas áreas de garimpo, nas áreas dos Yanomamis, nas quais foram contratados mais de 1.000 profissionais de saúde, inclusive. Mas o problema não está resolvido. Lá tem que ser uma operação permanente, não pode ser ir para lá, ficar um pouquinho, como aconteceu em 2023, desmontar para depois ter que voltar porque viu que o problema não tinha sido resolvido. Então, eu acho correto sim o ministro ser bastante rigoroso em relação a isso.